Bom dia, boa tarde, boa noite, amiguinhos, amiguinhas do sexto ano. Nós estamos começando uma caminhada com todos os assuntos do ensino fundamental de História, para você também poder aprender um pouco mais. Meu nome é Bruno, sou acadêmico de História da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Também sou professor de matemática, né? Formado pela UFMS, mestre também em matemática pela UFMS, teólogo católico pela Universidade Católica Dom Bosco, tá? Então, assim, é um prazer estar com vocês. O objetivo é nós estarmos gravando várias aulas dos conteúdos de história para a gente aprender um pouquinho mais sobre a história, né? Nesse primeiro encontro, a gente vai começar a falar sobre o que é história, né? E o importante é que você possa curtir esse vídeo, né? Possa curtir ele, possa colocar o seu like lá. E daí você também possa nos ajudar divulgando, né, esse canal de História do Ensino Fundamental, tá? Para que outros também possam daí estar assistindo também essas aulas, tá? Então a gente vai falar hoje um pouquinho do que é história, né? O que a gente tem no presente é fruto do passado. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, né? Então tudo que a gente tem hoje na nossa vida em sociedade está associado ao passado. Então a história literalmente é aquela relação entre o presente e o passado, né? Tá? A história é uma ciência, né? Estuda o passado, tá? Isso que a gente vai entender bem hoje, tá? A gente vai entender como a história vai sendo construída, né? É uma ciência sendo construída. Isso que tem que ficar bem claro para nós. Então, a gente vai aqui para o nosso material, que é o nosso material guia. É um material que vai nos ajudar no sentido de a gente poder também aprender um pouco melhor, tá? De ter mais aí uma organização. Então, vamos lá para o nosso material. Então, a gente fala um pouquinho a história e o historiador, tá? Aprender da história estudando como os historiadores trabalham para entender o passado, tá? Aqui a história é apresentada como uma ciência fundamental para compreender a realidade presente, tá? E as origens das sociedades. Aí, ó, viu? É uma ciência que é importante falar do passado e a gente estuda as sociedades também, tá? Então, primeiro ponto, a compreensão do presente através do passado, tá? Isso que você tem que entender, né? A compreensão do presente através do passado. Primeiro que, vamos lembrar, vamos falar um pouquinho de violência, né? Por exemplo, pra você entender. Na Grécia Antiga era descartado, as pessoas que nasciam com deficiência eram descartadas. Hoje, quando a gente vê isso acontecer, a gente não aceita, né? Você pode dizer assim, não, mas isso é incabível, né? Não tem sentido isso. Tem que se incluir. Esse discurso de inclusão demorou muito. Inclusive, ele continua sendo discutido, né? A gente tem aí alguns alunos na escola que têm alguma limitação mental física e, né, tem o professor de apoio dele e tudo mais, mas a gente sabe que, às vezes, essa realidade ainda de inclusão ela não é total, né? A gente não generaliza ainda isso, né? Sabe? Mas no passado era bem pior, a pessoa era descartada, literalmente. Então, para vocês terem uma ideia, que houve uma evolução nisso, né? Tá? E por que houve essa evolução? Porque a história foi mostrando que não é correto. A gente tem que tratar todos de forma igual. Aí só a forma de falar de igual, né? Que na verdade hoje está substituído pela palavra equidade, porque na verdade igual não é, né? Ninguém é igual. Então, o que é equidade? A gente diz assim que colocar todos na mesma balança, né? Dar oportunidade para todos. Esse aí é o significado de equidade, né? E é isso que tem que ficar claro, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Passado, futuro. O passado, na verdade, o passado, o futuro. Hoje é o presente, né? Que a gente está gravando essa aula. Essa aula vai ser refletida lá no futuro. Né? Pode ser útil, inclusive, para alguma coisa. Se espera que se aproveite essa aula, né? Então, assim, essa relação, mas a relação entre o presente e o passado. A gente vai construindo o presente através do nosso passado, tá? Voltando, então, aqui a gente tem o quê? Promoção da diversidade cultural, né? O que vai acontecer, né, com a diversidade cultural?
quando a gente fala de diversidade cultural, a gente vai conhecer a realidade de outros povos, né? Ao observar as experiências humanas ao longo do tempo, percebemos a diversidade cultural, ou seja, inúmeros povos. A gente vai estudar. E aí a gente tem aqui no Brasil, exemplo, sociedades indígenas. Tem a própria escravidão que aconteceu aqui no Brasil, né, a partir da Idade Moderna, onde tem muitos negros, né, e a gente tem essa diversidade. Os nossos próprios estados brasileiros, existe muita diversidade. Quando você sai de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde está gravando essa aula, para ir para Belo Horizonte, por exemplo, capital de Minas Gerais, você vai ver muita diferença. Se você andar ali no interior de Minas Gerais também, tem diferença de Belo Horizonte para cidades do interior, né? E a gente pode dizer ali, por exemplo, Ouro Preto, né? Outras cidades ali, Uberlândia, tantas outras cidades que tem ali em Minas Gerais, que você vai perceber que tem uma diversidade cultural, né? E a gente pensando e aumentando a nossa visão aí, do micro para o macro, né? Você vai logo perceber que cada lugar que você vai, né? Cada lugar que você vai ter a oportunidade de estar presenciando uma nova cultura, né? Então, a história é uma ciência que é em construção, eu acabei de falar, né? Mark Bloch, né? Que é um historiador famoso, ele descreve como uma ciência em marcha. Uma ciência é uma ciência na infância. Por que ele vai dizendo? Porque ela vai sendo construída, né? Ressalta sua dificuldade em penetrar, enfim, no subterrâneo dos fatos da superfície para rejeitar depois das seduções da lenda ou da retórica, dos venenos atualmente mais perigosos da rotina erudita e do empirismo disfarçados em pseudociência. A história é uma ciência que busca a verdade, né? Ela não pode ser uma pseudociência, que não é uma falsa ciência, tá? Que vai trazer uma mentira sobre alguma realidade. Quando você escreve algo, igual escrevendo hoje, ela pode ser corrigida depois, por causa que a gente às vezes tem dados ali, né? E esses dados estão incompletos, aí eles vão sendo corrigidos, conforme a gente vai fazendo as pesquisas históricas. Então, isso que é importante nós vermos, né? Nós simplesmente temos essa relação passado, presente, a gente vai estudar as sociedades e a história é uma ciência em marcha. Guarda bem isso daí, né? O que você tem que guardar, tá? Então, o que vai acontecer? Vai ver o papel do historiador agora, né? Ele é um profissional que se dedica a identificar e analisar o diálogo entre o presente e o passado. Isso é importante. Ele é aquele que estabelece conexões entre o passado e o presente, né? Ele faz perguntas essenciais, como, por quê, como aconteceu, como foi. E aí, ao precisar disso, ele usa métodos e técnicas, né? E aí ele vai usar, através desses métodos e técnicas, ele vai necessitar de fontes históricas, tá? Essas fontes históricas podem ser registros. No caso do passado, a gente tem aí registros, né, em tabletes de argila ou papiro, né, ou outros materiais depois, no caso da própria criação do papel, né, a própria escrita, vestígios de pedra, vestígios de ossos, tá? Então a gente tem inúmeros métodos para que a gente possa investigar, né? E aí a gente vai usar o que a gente chama de ciências auxiliares. Então, para construir a história precisa ter uma interdisciplinaridade. O que é isso, Bruno? Uma interdisciplinaridade, literalmente, é o quê? A relação com outras ciências. Arqueologia, antropologia, ciências sociais, geografia, tá? Matemática, física, química. Ela vai ter essa relação. Especificamente com as ciências humanas, que a gente chama de ciências humanas, né? Um campo que traz mais a escrita, podemos dizer assim, né? Mas a gente também usa os campos das áreas biológicas ou o campo das áreas exatas também. Mas, assim, o importante é
literalmente, a estatística, por exemplo, é importante, né? Vou te dar um exemplo, né? Que é uma área da matemática. Né? Economia é importante também, economia. Agora, o que as ciências sociais é muito importante, a geografia é muito importante, a arqueologia é muito importante, a antropologia é muito importante, né? Então, a gente tem essas ciências auxiliares que são muito importantes, tá? Então, o que acontece? A gente tem uma perspectiva também parcial do pesquisador, porque que acontece? Você não tem um conhecimento amplo de toda aquela realidade. Por exemplo, se a gente quisesse falar do século I, né? E a gente falasse do século I lá no, na formação dos povos do Oriente, por exemplo, né? A gente não vai ter todos os dados específicos daquela realidade. O que a gente consegue falar de forma parcial, né? Falar dos romanos hoje, por exemplo, das sociedades dos gregos, também a gente consegue falar de forma parcial, porque tem muita coisa que a gente não conhece, né? A gente tem que continuar usando as ciências auxiliares para poder avançar no conhecimento dessas realidades, né? Tá? Então, por isso que a gente fala que ela é uma ciência que está em marcha, ela continua em marcha. Então, isso aí que tem que ficar claro, tá? Então, a gente vai continuar aqui com o nosso material. Então, a gente vai continuar falando agora dessas tais fontes históricas, né? Que a gente vai tentar entender o que essas fontes históricas. As fontes históricas são o alicerce do conhecimento histórico e sua concepção evoluiu significativamente, né? Então, elas melhoraram. O que quer dizer que no início era bem complicado, mas hoje já não, né? Tá? Então, a gente tem as fontes históricas, e aí a gente tem escritas, fontes históricas visuais, sonoras, audiovisuais, orais e materiais, né? Essas daí são as fontes históricas. Por exemplo, uma fotografia ela é visual, né? Tá? A gente também tem, só para ter uma ideia, as audiovisuais, filmes e vídeos, mas isso aí já é no contexto mais de agora, né? Geralmente, a gente, quando pensa em história, a gente pensa aí no artesanato, esculturas, construções, ferramentas, coisas da antiguidade, mas conforme hoje, igual a gente está gravando esse vídeo, isso aí já é uma fonte histórica. Podemos dizer que hoje isso aí também já é uma fonte histórica, porque eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês verem, né? Então, assim, as fontes históricas são variadas nesse sentido, né? Então tem bastante coisa. Então também evolução da concepção das fontes, tá? E aí vai falar da escola histórica, né? Eu quero que vocês entendam que várias escolas tiveram escolas históricas, né? E essas escolas justamente vão discutir sobre essas questões, né? De como vão ser trabalhadas a construção da história, tá? Então, elas vão promover, vão promover o quê? Que haja uma coerência na formação do profissional de história, né? Então, essas correntes colaboram na formação, né? Então, a gente tem algumas escolas históricas que vão colaborar nesse sentido, né? Algumas já no início do século XX, que vão ajudar a evoluir, né? E enxergar de forma melhor como se constrói a história, né? E aí a profissão do historiador vai começando a ser formada, tá? Então, assim, o que é importante a gente compreender é que a gente precisa utilizar essas fontes históricas para que a gente possa daí trazer a veracidade dos fatos, né? Isso que é importante, tá? Para trazer a veracidade dos fatos, a gente precisa das fontes históricas. Então a gente vai um pouco aqui para frente, a gente vai falar do tempo histórico, né? Essa compreensão do tempo histórico é importante, né? As sociedades, na verdade, sempre desenvolveram formas de contar o tempo, tá? Como o tempo passa, né? Às vezes, um florescimento de uma árvore em determinado período já é uma contagem de tempo, né?
ações cotidianas de um dia, por exemplo, né? Tá, isso aí faz parte também. Mudanças físicas, a gente vai perceber isso, que essas questões de mudanças físicas pode ser também caracterizado. Por exemplo, o próprio envelhecer, você nasce, é criança, é adolescente, adolescente, né? E você é adulto, você é idoso, tudo isso a gente passa a observar a vida humana, né? Então a gente tem essa diversidade do tempo, né? A gente também tem o tempo da natureza, né? E o tempo cronológico. O tempo da natureza e o tempo cronológico, né? Então o que acontece? Isso também é uma coisa importante, tá? O tempo da natureza a gente pode falar dos solstícios, né? A gente pode falar das próprias estações também. A gente pode falar sobre essas questões, né? Então, assim, isso é importante, tá? A gente também consegue falar de tempo nesse sentido. E assim que o povo foi observando determinadas regularidades, tá? Essas fases da lua também, dinâmica da seca e chuva, tudo isso é importante também para essa verificação, né? Que a gente fala de tempo de natureza versus tempo cronológico, tempo da natureza, tá? Então a gente também tem um tempo cronológico. E aí, esse tempo cronológico é interessante, né? Porque vai dar a ideia de algumas coisas como o calendário, o relógio, né? Então a gente vai medir o tempo, né? Utilizando unidades matemáticas, como horas, dias, meses, anos, séculos. E a gente utiliza esses instrumentos como esses instrumentos que foram criados, que a gente tem hoje aqui o relógio, o calendário, né? É fundamental para nós hoje, né? E aí surgiram diversos calendários. Aqui no mundo ocidental a gente usa o calendário que a gente chama de calendário gregoriano. Então, calendário organizado pelo Papa Gregório, um Papa da Igreja Católica, né? Então, um calendário de certa forma cristão, né? Mas a gente tem esse calendário nosso que é solar, né? A gente tem o calendário islâmico, tem o calendário chinês, né? Tem outros tipos de calendário. Tem calendário só lunar, baseado nas fases da Lua. Nossa, baseado nas fases do Sol. Mas tem calendários baseados são solar, lunar, né? Então, assim, tudo isso é importante, né? Tá? Então, a gente tem vários tipos de calendário. A gente também tem o tempo histórico, né? Rupturas e permanência. O tempo histórico organiza de forma diferente daquele como são estruturados o tempo cronológico e o tempo natural. E é assinalado por rupturas e permanências. Rupturas, mudanças significativas que alertam uma sociedade ou grupo, exemplo, surgimento da internet, né? Permanência, estruturas que persistem ao longo do tempo. Então, assim, a gente tem, nesse contexto, algumas coisas que vão sendo mudadas, né? Dentro do tempo histórico, essas rupturas e permanências. Então, assim, organiza-se de forma diferente daquela como são estruturadas o tempo e cronológico e o tempo natural. É assinalado por rupturas e permanências. A gente viu que a internet ela rompe fronteiras, né? Muitas coisas que aconteciam no passado, o tempo que a gente fala da informação hoje ela é muito rápido comparado com o que acontecia no passado. No passado eram enviado cartas, né? Por exemplo, não existia correio como existe hoje. Imagina no passado como que era difícil mandar uma carta para alguém. E hoje com a internet, né, a gente usa, é muito fácil. Então houve uma ruptura do tempo, nesse caso aí, da velocidade, né? Com a criação dos automóveis, criação do avião, houve uma ruptura com o tempo, né? Então, assim, agora outras estruturas do passado, elas vão permanecer. Por exemplo, ele está falando aqui no texto, né, da Igreja Católica, uma instituição muito antiga, né? A Igreja Católica vai alegar, né, que a própria Igreja Católica, na sua definição, ela alega que é a Igreja de Cristo, né? Então, veja bem, supostamente, então, a Igreja Católica, com o surgimento do cristianismo no século I, a Igreja Católica teria mais de 2000 anos, né? Apesar de correntes, no caso das igrejas protestantes, né? Corrente protestante, ou seja, aqui no Brasil, mais conhecida como corrente evangélica, muitos deles não aceitam a Igreja Católica como a primeira igreja, né? Eles generalizam por causa da reforma protestante da 1517, do Martim Lutero,
E eles falam de uma igreja invisível, né? Não numa igreja visível. A Igreja Católica insiste na ideia de uma igreja visível para salvação, por exemplo. E eles falam que existe uma igreja invisível, ou seja, dentro dessas igrejas cristãs, um grupo vai ser salvo, né? Os que buscarem fazer a vontade de Deus. Então, assim, é a ideia da igreja invisível, que é uma transmissão da igreja luterana, das ideias de Lutero, né? Então, assim, não existe uma igreja única, uma igreja que foi instituída nesse caso, né? Mas existe uma religião instituída, o cristianismo, mas não uma igreja que é portadora da salvação. E aí eles vão privatizar a salvação, né? Nesse caso aí. Então, isso que é importante vocês guardarem, tá? Então, você viram tanto de coisa importante que tem nessa construção histórica? É muita coisa importante que tem nessa construção histórica que a gente está dizendo aí. Então, isso aqui é importante, né? Vamos continuar aqui com o nosso material. Então, a gente tem os sujeitos históricos e novas narrativas. A historiografia moderna busca incluir a experiência de todos os grupos humanos, desafiando perspectivas eurocêntricas e privilegiadas, vozes marginalizadas. Como a gente é uma nação que foi sendo construída a partir de um processo histórico de influência europeia, né? A nossa historiografia tentou uma forte influência europeia, o que a gente está tentando hoje se desvincular disso, né? Como eu falei, a história avança e a gente vai verificando que tem muita influência eurocêntrica do continente europeu no continente americano. Então, o que tem que ficar claro, né? Até o século XIX, apenas pessoas consideradas ilustres ou poderosas despertavam o interesse dos historiadores. Com o tempo, a ampliação da noção de sujeitos históricos possibilitou a análise de muitas experiências desconhecidas, inclusive a dos chamados excluídos. O que é importante entender que antes a ênfase, por exemplo, era falar de um rei, né? Vamos falar aqui no contexto brasileiro que a gente tem. Se você quiser falasse hoje do Dom Pedro I, o primeiro imperador, muita coisa fala dele, mas não se ligava para o restante, para o cotidiano. Hoje não, hoje é bem diferente. Você fala do cotidiano, então você não fica falando só das pessoas, por isso que tem mudanças nos sujeitos históricos. Você tenta falar de um contexto muito mais amplo, né? Então, o desafio, por exemplo, é vencer o eurocentrismo. Por exemplo, por muito tempo, a história foi contada sob a perspectiva dos colonizadores, aqui no caso do Brasil, no continente americano, né? Hoje não, a gente constrói a história de forma diferente, no sentido de não ficar preso aos colonizadores, né? Por exemplo, os colonizadores não deram muita importância para os indígenas, né? Os ameríndios. Hoje já não, nós damos muita importância, no caso, para os ameríndios, né? No sentido que eles têm uma história. Todo povo, que a gente fala, a gente estava agora falando da diversidade cultural, todo povo tem uma história, né? Então, assim, hoje os colonizadores tentaram apagar a história dos indígenas, né? E hoje no Brasil, os historiadores aqui, brasileiros, a gente tenta resgatar essa história dos povos nativos, né? Povos, inclusive, que aqui no caso não tinham escrita, né? Com muitos, no caso aqui, mas eram vistos como povos sem história, inclusive para os europeus, mas para nós não é povo sem história, porque todo povo tem história, né? Então, o desafio de vencer a forma como foi transmitida para nós a história, que é eurocêntrica, ou seja, a história é o centro, né? E a gente está hoje reconstruindo a história dos indígenas, né? Isso que é importante, né? A gente vai olhar tentar observar essas narrativas indígenas, tudo que aconteceu, né? E a gente vai tentar transmitir da melhor forma possível a vida dos indígenas. Aqui eu coloquei a linha do tempo, né? Porque isso é importante, isso inclusive é criticado hoje, né? Porque essa linha do tempo, na verdade, ela é eurocêntrica também, né? Mas a fins didáticos, para nós, ela vai servir, tá? Então a gente divide a história em pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea, tá? Então a gente tem aí que a pré-história vem de 200 mil anos, a pré-história, que é antes da história, 200 anos a 4 mil anos antes de Cristo, né? Então a gente vê a Idade Antiga depois, que vai de 4 mil antes de Cristo a 476
né? Que aí é a queda do Império Romano, e depois da queda do Império Romano até a queda de Constantinopla, né? Que hoje é a cidade de Istambul, né? Constantinopla era uma cidade fundada pelo imperador Constantino, que é um imperador romano, e aí começa a surgir a partir de 1400, que é a Idade Moderna, que vai até 1789, que aí acontece a Revolução Francesa, e nós estamos no tempo atual hoje, que é a Idade Contemporânea, né? Então a gente tem essa linha histórica que nos ajuda depois a estudar cada período, né? E isso a gente vai passar por cada período aqui no ensino fundamental, tentar, não como no ensino médio, porque no ensino médio vai se aprofundar muito mais, né? Mas o objetivo nosso é aprender um pouquinho cada vez mais sobre isso, tá? Então isso tem que ficar claro. Aí nós temos a nossa caminhada aí, né? E de linha do tempo, e vocês guardem bem essa linha do tempo. Então, pré-história, a gente tem a Idade Antiga, né? A Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea que a gente está vivendo hoje. É isso que é importante, né? As fontes, né? Então a gente vai concluir, fazer a nossa conclusão aqui. As fontes revelam uma compreensão dinâmica e evolutiva da história. Ela é uma ciência em constante desenvolvimento. É isso que a gente já falou. A história é uma ciência em marcha. É uma ciência da infância, porque a gente não sabe tudo sobre muita coisa. O historiador traz as coisas de forma parcial, porque precisa interpretar novamente, né? Então, assim, busca não apenas registrar o passado, mas interpretá-lo criticamente para entender o presente e moldar o futuro. Então, a gente, não, quando fala de verdade, a gente tem que trazer à tona o que é correto. Na sociedade grega se descartava as pessoas? Se descartavam. Então, o que acontece? A gente se descartava. Então, o que acontece? A gente precisa verificar isso, né? Tá? Então, a gente vai continuar e aí a gente acabou a nossa caminhada aqui, mas eu quero que você entenda que fica claro aí que a história, você tem que gostar de história na escola, não tem sentido não estudar história, né? Então, que você possa ajudar a divulgar o canal, possa dar o seu like, curtir aí, né? E começar a ler. Né? O Bruno está falando aqui com vocês, mas é importante que vocês leiam. Né? Que é importante você ler. Se você quiser, de fato, aprender cada vez mais, ou quiser avançar, você precisa ler muita coisa de história. Pegar o seu livro didático aí, né? De história do 6º ano, e não ficar só com a aula do professor. Você não vai ficar só com a aula do professor. Você não vai ficar só com a aula do professor, né? Então, o que acontece? Você vai pegar o material e vai ler, tá? E você vai ler e vai estudar e vai aprender mais, vai resolver os exercícios que tem no livro didático e vai daí em diante fazer com que a história possa... Porque você que vai construir... Os alunos em diante hoje, quando eu converso com os alunos, eles não acreditam que algo pode ser mudado, mas a questão é que as coisas podem ser mudadas sim. Elas podem ser mudadas a partir da construção da história, que não depende só de uma única pessoa, mas depende de todo o coletivo. Então, aquilo que você aprende hoje sobre história vai repercutir lá no futuro, que é o seu futuro. Bom, você pode falar assim, eu não ligo para o meu futuro, né? Mas se você não ligar para o seu futuro, a coisa vai virar um caos, vai virar uma desordem, vai virar uma confusão. As guerras que a gente já disse, falou sobre isso, né? Hoje tem muitas guerras, por exemplo, ainda, mas bem... Hoje a gente tem a diplomacia, que é uma coisa que ajuda a dialogar, os países a dialogar, a conversarem, a se entenderem, né? Tem organizações mundiais que nos ajudam a organizar esse diálogo. É bem diferente do passado. O passado não tinha muito diálogo, qualquer coisa era uma guerra, né? Eram guerras com mortes desastrosas, trazendo muitas dor, sofrimento, né? Para as pessoas, né? Então, assim, vingança o tempo todo. Hoje não é bem assim. Então, assim, melhorou muito esse aspecto. Não que não tenha, né? Mas só que eu quero que você entenda que por isso que você precisa aprender história para daí, lá no futuro, você construir uma sociedade melhor. Todo mundo quer viver, essa que é a verdade. Então, a gente precisa construir uma sociedade melhor a partir do nosso conhecimento, tá? Então, eu desejo, assim, bons estudos para vocês, que vocês possam curtir e até a nossa próxima aula.